Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Tenho certeza que nesse vídeo você vai crescer e avançar, porque o nosso objetivo é que você possa crescer em graça e em conhecimento. Nós entendemos e temos falado muito sobre isso. O reino de Deus não é somente um destino, mas uma realidade de vida para todos nós. Antes de tudo, eu quero te pedir, você que não é inscrito nesse canal, se inscreve, deixa o seu like se fizer sentido esse vídeo no final para você e caminhe com a gente, porque nós entendemos que nós somos chamados para podermos expandir o reino de Deus, para poder levar pessoas aqui, para que vocês tenham um crescimento em relacionamento, a maturidade em Cristo. Então hoje nós vamos falar de identidade e paternidade e o tema desse vídeo é antes do milagre, meus irmãos. O pai já o chamava de filho. Olha só, se eu te dissesse que o maior ataque do inimigo contra mim e contra a sua vida não é contra os nossos dons e talentos. Sim, não é, mas contra a nossa identidade. É contra a nossa identidade. Então, Jesus, ele começa o seu ministério só depois de ouvir uma declaração pública do Pai. E o mais forte de tudo isso é, Jesus ainda não tinha feito nenhum milagre. Ele não tinha curado ninguém, ele não tinha expulsado nenhum demônio. Jesus não tinha pregado para nenhuma das multidões e para nenhuma pessoa que ele pregou depois. E mesmo assim, o Pai diz: Tu és o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Então, esse vídeo tem como objetivo, e essa verdade bíblica, esse fundamento, destrói toda a lógica de performance diante do nosso Criador. Sim, Mateus capítulo 3, ele vai nos mostrar Jesus andando ali e depois ele entra nas águas no seu batismo. Quantos lembram desse episódio? A Bíblia diz que quando Jesus ele sai das águas, meus irmãos, ele ouve uma voz, porque Jesus sai das águas, ouve-se uma voz dos céus que diz: Tu és o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Olha só, Jesus, esse é o momento de Mateus 3, onde Jesus ele está sendo batizado. Ele está cumprindo a lei. Jesus, nesse momento, ele não tinha iniciado o seu ministério. Mas esse é um momento crucial para que a gente possa entender como nós precisamos viver a nossa vida. Se de fato Jesus é o nosso exemplo e nós olhamos para ele como unigênito que se tornou primogênito, nós precisamos focar no que Jesus fez, porque Cristo está vivo em nós. Já não vivemos, mas Cristo vive em nós. Agora, olha que incrível isso. A Bíblia diz que quando Jesus ele sai das águas, os céus se abrem e o Espírito Santo desce como uma pomba. E naquele momento, no batismo de Jesus, ouve-se uma voz que ecoa dos céus, fazendo uma declaração pública: Este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Sim, Mateus 3,17 está dizendo exatamente isso. Mas percebe uma coisa junto comigo aqui. O Pai faz uma declaração para Jesus antes mesmo de Jesus realizar qualquer tarefa ou qualquer atividade ministerial. Sabe por quê? Porque no reino de Deus, identidade vem antes do propósito. Sim, meus irmãos, quando nós colocamos propósito antes da identidade, com certeza nós não vamos conseguir viver os propósitos eternos do Senhor. Por quê? Porque a identidade, ela tem que vir antes do propósito. Tem muita gente hoje que está colocando o propósito antes da identidade. Só que isso nunca vai dar certo, porque identidade é o fundamento. Identidade é quem nós somos a partir do que nós estamos vivendo. Então, Jesus, naquele momento do batismo, quando a gente para aqui e vai ver esse texto, é importante enfatizar que Jesus, ele não está se batizando com o foco e com o propósito de tentar se tornar filho de Deus. Não, 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 não. Jesus está nos ensinando um princípio aqui, meus irmãos. Ele já vivia a partir da posição de filho. Quando o Pai diz: Tu és o meu filho amado em quem eu tenho prazer, Jesus está nos ensinando um padrão. Tudo que nós vamos fazer, a nossa vida precisa estar a partir da identidade de filho. Quando nós entendemos
que Deus é o nosso Senhor, mas também o nosso Pai de amor, nós começamos a viver a partir desse lugar, a partir de um lugar aonde nós fomos agora, nos tornamos filhos amados de Deus. Então, talvez até aqui, até você ver esse vídeo e até você receber essas informações e assistir esse vídeo, talvez o motivo da sua exaustão espiritual, da sua exaustão ministerial, seja porque você está há muito tempo tentando conquistar, presta atenção nisso, algo que Jesus já liberou para você, algo que Jesus já conquistou na cruz por você. Então, olha só, esse é o ponto principal, isso é um fundamento do Evangelho. Nós não podemos fazer nada para Deus sem antes entender a nossa identidade. Por quê? Porque a identidade, ela vem antes do propósito. Por mais que você já saiba o seu chamado, por mais que você já tenha recebido inúmeras palavras proféticas, eu quero dizer uma coisa, você precisa estar focado na voz do Pai. A voz que diz: Tu és o meu filho amado. Ou seja, assim como Jesus é nesse mundo, nós somos, e tudo que nós recebemos de Jesus é a sua herança. Somos herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Agora nós entramos na herança de Deus por meio de Cristo e agora nós nos tornamos filhos. Por quê? Porque existe um texto que diz assim, que a todos quantos o receberam, quem? Jesus, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, por meio de Cristo, nós nos tornamos filhos. Mas o que Jesus está nos ensinando aqui com esse padrão, meus irmãos, é que a nossa vida ela não pode ser vivida a partir do nosso desempenho, mas a partir da voz do Pai. A partir da voz do Pai que diz que agora nós fomos feitos agora filhos de Deus por meio de Cristo. Então, eu tenho alguns pontos importantes aqui. O primeiro ponto é: o órfão vive por performance. Olha só, a orfandade espiritual sempre vai achar, e os pensamentos de orfandade na nossa vida muitas vezes, na nossa luta constante, porque toda a humanidade estava destituído da paternidade de Deus. É importante a gente enfatizar isso. O órfão não é só aquele que não teve um pai físico, mas a orfandade é uma orfandade espiritual. Por quê? Porque lá no Éden, o homem ele sai do lugar de comunhão com o Pai e agora ele só enxerga Deus como Senhor. Presta atenção nisso. A primeira vez quando o homem reconhece o seu erro, ele tem vergonha, então ele foge de Deus. Quando nós estamos num lugar, quando nós erramos e fugimos de Deus, isso é uma mentalidade de orfandade. Por quê? Porque a orfandade faz você fugir, correr de Deus, mas a identidade de filho faz você correr para Deus, que agora você entende que Ele é o teu Pai. Então, a orfandade, ela acredita que Deus só ama ela, ou seja, que o pai, na verdade a orfandade não entende que Deus é pai também. Então a orfandade acredita, o espírito de orfandade, a mentalidade de orfandade, só acredita que Deus só vai te amar, ou que Deus só me ama quando eu acerto, quando eu faço tudo certo. Então, isso vai trazer o quê? A mentalidade de órfão dentro de uma pessoa que está vivendo na orfandade, ele vive cansado. Ele vive tentando performar, o órfão vive tentando performar, vive tentando impressionar, vive tentando ser suficiente na sua vida. Mas olha só, presta atenção numa coisa, isso nunca será suficiente. Por quê? Porque ninguém consegue preencher um vazio que somente a identidade de filho pode preencher. Não dá para preencher um vazio que somente a identidade de filho pode preencher você tentando viver a partir do desempenho. Entenda uma coisa, você não obedece a Deus para ser aceito por Ele. Porque você foi aceito, então agora você entende que você é filho e você vive em obediência. Segundo ponto aqui, o filho vive a partir do amor do Pai. Então essa é a mentalidade. Esses são os filhos de Deus. Ou seja, o filho, a mentalidade de filho, o filho amado de Deus, aquele que já entende a sua identidade de filho, ele entende que ele não precisa obedecer de fato para ser amado. É o contrário. Ele obedece porque ele já foi amado. Isso não quer dizer que todo filho de Deus vai viver uma vida
de libertinagem, uma vida errônea, não é isso. Mas porque ele entendeu que ele é filho, então agora ele vive em obediência. Jesus começa o seu ministério, presta atenção nisso, quando a gente falou desse texto, ele começa a partir da voz do Pai. Então, e logo depois dessa declaração, é interessante a gente falar sobre isso, meus irmãos, porque depois dessa declaração de Mateus 4, mostra Jesus, ele entrando no deserto e ele sendo tentado no deserto. Presta atenção nisso. E qual é a primeira tentação de Jesus? A primeira tentação é o questionamento da identidade. Então, a primeira tentação vai fazer uma pergunta. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ou seja, percebe uma coisa? O inferno sempre tenta atacar aquilo que Deus já acabou de declarar. Jesus tinha acabado de receber uma declaração audível, pública do Pai. Tu és o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Mas na tentação de Jesus, a primeira tentação é o questionamento de quem ele era. Por quê? Porque quando você não sabe quem você é, você vive a partir de muitas situações e circunstâncias que muitas vezes não são verdades. Presta atenção nisso. Mas quando você sabe quem você é como um filho de Deus, o inferno, a tentação, as vozes mentirosas, elas perdem poder sobre a sua vida. Então, para a gente entender aqui, diagnosticar como se vive um filho e como se vive um órfão. Vamos lá. Quem vive como órfão, ele sempre precisa de aprovação das pessoas, mas quem vive como filho, ele descansa no amor do Pai. Quem vive como órfão, ele vive se comparando com as outras pessoas, mas o filho, ele serve sem precisar se comparar e muitas das vezes sem precisar aparecer. Quem vive como órfão, ou seja, o órfão, ele tem medo de errar, mas o filho, ele entende que a identidade vem antes da função, mesmo que ele erre, ele volta para o Pai. Quem vive como órfão, o órfão, ele se baseia no valor em performance. Então ele vai sempre se basear na sua performance, mas o filho entende e ele não vive para provar o seu valor, porque ele já sabe que ele é filho. O órfão, ele nunca sente que ele é suficiente, mesmo que ele faça tudo. Por isso tem muita gente trabalhando na igreja para Deus, sem Deus, trabalhando para o pai, mas trabalhando como um órfão. Tem um pai, mas vive como um órfão. Olha só, então o órfão, ele nunca se sente suficiente, mas o filho, ele não vive para provar o seu valor, ele sabe que ele é filho. E aí, o órfão também, ele vive cansado emocionalmente, mas o filho tem segurança no Pai. O filho vive a partir da graça, do favor imerecido. Então, talvez você está assistindo esse vídeo e você passou anos da sua vida com a sensação de que você não era aceito por Deus. Talvez você passou anos tentando, com a sua própria força, ser aceito pelo Pai. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, ele já abriu o caminho para que nós pudéssemos nos tornar filhos, como aquele texto que eu disse no início. A todos quantos o receberam. Quem? Jesus. Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, olha só, a cruz ela não veio só para perdoar os nossos pecados. A cruz veio restaurar a identidade de filho. Por quê? Porque nós somos predestinados em Cristo antes da fundação do mundo para sermos filhos de Deus, para a adoção de filhos. Então, entenda uma coisa definitivamente através desse conteúdo. Deus não está, o Pai não está procurando atores espirituais. Ele procura filhos. Então, Jesus, ele mostra aqui para nós que o reino de Deus começa com identidade, não com performance, não com serviço ministerial, não com um esforço para que você possa tentar honrar a Deus ou pagar a sua dívida que você tinha que pagar, mas só o único que podia pagar a nossa dívida é Jesus, porque ele morreu no nosso lugar. Então, antes do milagre, antes da performance, antes da plataforma, antes do púlpito, antes do ministério, entenda uma coisa, Jesus nos ensina que veio a voz do Pai. E talvez hoje você queira
Talvez hoje o Pai está lembrando você de que você não precisa viver tentando conquistar o amor dele. Por quê? Porque em Cristo você foi adotado ou adotada. E se de fato aqui essa mensagem falou com você, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa verdade, meu irmão. E comenta aqui embaixo se de fato esse vídeo falou com você e você foi completamente tocado por esse vídeo. Comenta aqui, eu sou filho, porque nós acreditamos que o reino de Deus não é somente um destino, mas uma realidade de vida. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.